Gone with the Wind, e tudo o vento levou. Um livro, um filme. Quem nunca leu, ouviu, ou pelo menos ouviu falar. Olá, eu sou a Paloca e hoje venho falar de Gone with the Wind e tudo o vento levou. Eu venho falar da leitura que fiz do livro e venho falar do filme que revi pela segunda vez, agora já em setembro. O livro eu li em agosto, comecei no primeiro dia de agosto e terminei no dia 11, se não me engano. Eu demorei 11 dias a ler o livro é bem grandito. A minha edição é da Vintage, está aqui. É uma edição da Vintage, esta capa é da edição de janeiro de 2020. Comprei exatamente porque tem uma capa que eu achei maravilhosa, com referências aqui às plantações de algodão, neste caso do estado da Geórgia, que é onde se passa a ação. Como estava a dizer, esta edição é da Vintage, tem os dois volumes incorporados na mesma edição e tem uma módica quantia de 56 páginas. Existe agora uma nova edição em português, publicada pela Relógios d'Água, são 2 volumes e acho que esta edição é de julho de 2020. Ainda bem que fizeram agora uma nova edição, porque isto agora está muito na berra, especialmente por causa daquela polémica da HBO nos Estados Unidos querer retirar o filme do seu catálogo porque fala na escravatura. Mas já lá vamos. Este livro fala de uma família, especialmente de uma rapariga da família, que é Katie Scarlett, ou mais conhecida por Scarlett O'Hara. É uma rapariga que vive numa propriedade que se chama Tara. Esta propriedade está perto de Atlanta, na Geórgia, que é no sul dos Estados Unidos. Ela vive com o pai, com a mãe e com as 2 irmãs mais novas. É assim uma rapariga um bocadinho rebelde. E nós, ao longo do livro, vamos conhecendo a Scarlett e as suas aventuras, os seus amores, e como é que a vida dela vai mudando ao longo do tempo e como é que os seus ideais se transformam e o que é que passa a ter mais valor na vida desta rapariga. Confesso que tenho sentimentos um bocadinho opostos em relação à Scarlett. Eu tão depressa gosto imenso da força da Scarlett, como acho que ela é uma miúda mimada e super irritante. Portanto, tenho aqui momentos em que sim, gosto imenso dela e acho que aquela garra que ela tem, aquele amor que ela tem depois a Tara, à propriedade dos pais, é uma garra que eu reconheço e que acho que é muito importante e que gosto. E depois acho que ela às vezes é assim um bocadinho irritante demais, por querer que seja tudo à maneira dela, por querer que as pessoas gostem todas dela, por achar que toda a gente anda atrás dela, que tem imensos pretendentes. Portanto, tenho aqui um sentimento muito misto em relação à Scarlett. Depois temos também aqui uma personagem muito importante, que é um desconhecido que aparece, que é o Sr. Rhett Butler. Confesso que gostei imenso dos diálogos entre o Rhett e a Scarlett. São diálogos cheios de humor, super engraçados. Foi das partes mais hilariantes do livro, das partes que eu mais gostei. Foi aqueles diálogos a desconversar, completamente a desconversar, ele e ela completamente a desconversarem um com o outro. São diálogos giríssimos, super hilariantes. Adorei essa parte dos diálogos. Acho que aqueles dois fazem um par improvável, assim, aquele par tipo que não tem nada a ver, ou se calhar tem, porque são os dois muito parecidos e se calhar tem os dois assim uns feitios que chocam, mas é engraçado ver aquele choque nos diálogos. Temos também o Ashley, temos a Melanie, que também fazem parte da história. A Melanie é tão boa pessoa que às vezes eu até tinha pena, coitadinha, dela gostar tanto da Scarlett e da Scarlett querer-lhe fazer muitas vezes a folha por causa do Ashley. Temos outras personagens secundárias. O livro tem muito mais personagens do que tem o filme. Aproveito já para começar a fazer algumas comparações. Tem muito mais personagens do que tem o filme. Gostei muito da Mammy. A Mammy é a ama da Scarlett, negra, a escrava, não é, da família, porque na altura existia escravatura. É muito engraçada, é quase a única pessoa que consegue pôr a Scarlett no sítio. Portanto, é engraçado, não é, como é que a escrava negra consegue pôr a Scarlett no sítio dela e fazer-lhe ver as coisas como elas são. E aproveitando a Mammy, claro, este livro fala da escravatura no Sul.
Este livro é passado durante a Guerra Civil Americana. Eu depois fui procurar mais informações. A Guerra Civil Americana decorreu entre 61 e 65. O presidente dos Estados Unidos nesta altura era Abraham Lincoln, que foi eleito antes de começar a Guerra Civil e morreu uns dias antes da Guerra Civil ter terminado, assassinado num teatro. Portanto, foi um dos presidentes dos Estados Unidos que foi assassinado, tal como JFK e outros dois que eu depois procurei na internet. Passa-se durante a Guerra Civil Americana, portanto temos aqui guerra, temos a guerra entre o Norte e o Sul. Passou há muitos anos na televisão uma série sobre o Norte e Sul, que era com o Patrick Swayze, e era exatamente a falar sobre esta guerra entre os Estados do Norte e os Estados Confederados, que eram os Estados do Sul. Os Estados do Norte eram denominados de União, o comandante-chefe dos Estados do Norte era o presidente Abraham Lincoln, e depois ele tinha um general que era o Ulysses S. Grant, que depois também foi eleito presidente dos Estados Unidos. Isso tudo eu procurei na internet porque eu gosto muito de história e fiquei muito curiosa em conhecer um bocadinho mais sobre esta guerra do Norte e do Sul, e um dos grandes propósitos desta guerra entre o Norte e o Sul era exatamente acabar com a escravatura. Os proprietários do Sul, das grandes quintas, das plantações de algodão, não queriam acabar com a escravatura, eram os conhecidos por sulistas, e os Estados do Norte queriam acabar com a escravatura, incluindo o Abraham Lincoln, queriam acabar com a escravatura e daí se ter dado a guerra, e a guerra depois terminou com a vitória da União contra os Estados Confederados do Sul. Portanto, a União ganhou, e uma das coisas que aconteceu logo imediatamente foi a abolição da escravatura nos Estados Unidos. É também muito interessante ver neste livro, além de se falar da Guerra Civil Americana, fala-se também do KKK, ou Ku Klux Klan. Aparece aqui mencionado no livro, e isso vou agora ver aqui nos meus apontamentos, porque o Ku Klux Klan, eu não sabia, apareceu nesta altura, e teve três momentos distintos. O primeiro momento foi entre 1865 e 1870 e era violência contra líderes afro-americanos, portanto estava relacionada diretamente com a escravatura. Depois teve outro momento entre 1915 e 1944 e era oposição à Igreja Católica e judeus, já tinham um traje branco, já tinham palavras de código e rituais de queimas de cruzes e desfiles. E finalmente, desde 1946, infelizmente, o terceiro movimento do Ku Klux Klan como grupo de ódio. E agora se calhar não aparece tanto, não é tão falado, mas pelos vistos ainda existe por aí nos Estados Unidos. Voltando atrás, é mencionado aqui no livro, é mencionado que eles vão a reuniões do Ku Klux Klan, portanto é diretamente mencionado no livro, no filme nem por isso. E se calhar aproveito agora para fazer aqui uma transição e para falar um bocadinho do filme que tenho aqui. Vou abaixar o livro, que isto parece que não, mas estas páginas todas pesam. E temos aqui um marco cinematográfico, um romance de época, um épico de guerra, uma saga familiar. É exatamente isso que é este filme, protagonizado por Vivien Leigh e por Clark Gable. Não disse, o livro é de 1936, o filme é de 1939. Portanto, temos aqui um filme, temos aqui a Scarlett e a sua propriedade Tara ali por trás. Temos aqui o Clark Gable, que faz o Rhett Butler. E foi um filme que eu gostei muito de rever. O filme tem quase 4 horas, mas nestas 4 horas é quase impossível de recriar 1056 páginas do livro. Ai, não vos mostrei, mas posso-vos mostrar que a letra é minúscula. Portanto, são 1056 páginas com uma letrinha assim, minúscula. Estava eu a dizer, portanto, é difícil recriar em 4 horas aquilo que está no livro. Como vos disse, o Ku Klux Klan, por exemplo, não aparece aqui recriado. Eles, há um momento em que dizem que vão a uma reunião política, mas não dizem que tipo de reunião é, ou com quem é, ou com que propósitos. Mas sim, vemos a guerra entre o Norte e o Sul, vemos a destruição de Atlanta, vemos a destruição da propriedade do Ashley 12 Oaks. A Tara também foi ocupada, mas não tão destruída. As plantações de algodão sim, mas depois a Scarlett consegue com o seu trabalho, e aí sim eu reconheço-lhe garra e gosto da Scarlett nessa parte em que ela põe mãos à obra e vai ela própria para as plantações de algodão para tentar ganhar dinheiro e conseguir que a família sobreviva. Há coisas aqui que não são exatamente iguais. Uma delas eu posso vos dizer que tem a ver com o número de filhos da Scarlett, não vou adiantar muito, mas não é igual o que aparece no filme e o que aparece no livro, tanto que eu já tinha visto o filme quando li o livro, e quando comecei a ler
Mas eu não me lembro nada no filme disto ser assim, porque há coisas que não são exatamente assim, há pormenorzinhos mais pequeninos, mas esta dos filhos da Scarlett realmente é uma grande diferença entre o livro e o filme. Os diálogos aqui também são muito hilariantes e também são muito sarcásticos entre os dois, mas eu acho que no livro conseguem ter mais intensidade. O filme não é tão negro e tão forte como o livro, também o livro de Katá tem mais desenvolvimento, tem muito mais páginas e se calhar 1056 páginas em filme, se calhar nem daria para um filme, se calhar teria que ser feita uma minissérie para ser, se calhar contada toda a história que vem no livro. Mas eu acho que é uma boa adaptação, toda a gente reconhece que é uma boa adaptação e especialmente porque foi uma adaptação feita em 1939 com os meios que eles tinham na altura para fazer o filme e acho que conseguiram captar tudo aquilo, ou a parte principal que vem no livro, não é? Da parte dela de ser menina mimada e irritante para depois terminar uma pessoa obstinada e com vontade de levar aquela fazenda, não é? Aquela quinta para a frente e conseguir recuperar aquilo que os pais lhe deixaram. Vou voltar a pegar aqui outra vez nisto, isto não é fácil, porque as páginas também são fininhas. Tanto o livro como o filme para mim são excelentes. Eu dei 5 estrelas ao livro porque o livro é delicioso do princípio ao fim. Tem tantas páginas, tem muito da história da Guerra Civil Americana, do Ku Klux Klan, tem muitas referências ao norte e ao sul e às plantações de algodão e à escravatura, mas eu acho que se lê muito bem, é uma leitura deliciosa, maravilhosa. Não é um livro que aborreça, não é um livro que lemos 3 ou 4 páginas e já estamos fartos, não, é muito acessível de ler. A parte mais complicada eu li em inglês e a parte mais complicada que eu achei foi quando falam os escravos, que falam assim um inglês assim um bocadinho macarrónico e está escrito da maneira como eles falam, portanto eu tive um bocadinho de dificuldade a entrar um bocado na pronúncia, mas depois tornou-se mais fácil. Mas foi um livro que eu recomendo, é 5 estrelas, é delicioso. Aproveitem agora, porque como existem as edições da Relógio d'Água, se querem ler em português, facilmente vão conseguir comprar essas edições e conseguir ler em português, porque as edições antigas provavelmente só no OLX ou alfarrabistas ou particulares, porque já não existiam, mas agora conseguem perfeitamente ler este livro. E o filme, se ainda não viram, recomendo-vos também que vejam o filme. Preparem-se para quase 4 horas sentados no sofá, mas aproveitem como umas pipocas ou deliciem-se a beber uma Coca-Cola, qualquer coisa, vão fazendo umas pausas. Eu também fiz umas pausas, porque quase 4 horas sentadinha no sofá não é fácil, mas recomendo muito, 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 muito também este filme. Pensem que o filme é de 1939. É um filme super antigo, mas já com uma grande qualidade, porque sabemos como é Hollywood e como era a produção de filmes em Hollywood, com grandes atores e atrizes. Portanto, vejam também o filme se tiverem essa oportunidade e ainda não o tiverem visto. E fica aqui a minha recomendação, Gone with the Wind, né? E Tudo o Vento Levou, livro versus filme. São os dois igualmente bons, claro que o livro supera porque tem muito mais pormenores que o filme não tem, mas são os dois igualmente bons e eu recomendo os dois. Digam-me nos comentários se já leram o livro, se já viram o filme, se não o fizeram, se têm interesse em fazê-lo. Eu vou ficar aqui à espera dos vossos comentários e das vossas opiniões sobre este vídeo. Deixem like no meu vídeo, subscrevam o meu canal para saber quando é que sai um vídeo como este ou um vídeo diferente. E eu vou-me despedir, um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!